Salve, salve galera do Matemática Ninja, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Francisco Souza trazendo mais uma videoaula de geometria plana para o canal. E nessa a gente vai falar sobre a área de figuras planas e especificamente dos quadriláteros. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aí embaixo, se inscreve e vem participar. Deixa o teu like para ajudar a fortalecer o nosso trabalho e compartilha o vídeo aí com teus amigos. Beleza galera, vamos lá para o conteúdo? Bom, primeiramente eu vou apresentar para vocês a família dos quadriláteros, né? Tá aqui todos os quadriláteros que a gente conhece. Primeiramente, os quadrados são aqueles que possuem os quatro lados medindo o mesmo tamanho e os quatro ângulos dele interno medem 90 graus, são todos iguais. Nos retângulos, todos os ângulos internos também são iguais a 90 graus, mas os lados eles não são todos do mesmo tamanho. Apenas os lados opostos, os que estão um de frente para o outro, é que possuem o mesmo tamanho. Nos paralelogramos, isso se mantém, tá? Os lados opostos são de mesmo tamanho, apenas os lados opostos. Porém, os ângulos eles não são todos iguais a 90 graus, como é nos quadrados e nos retângulos. Nos paralelogramos nós vamos ter dois ângulos agudos, que medem menos de 90 graus, e dois obtusos, que medem mais de 90 graus. Os losangos possuem uma característica de cada um desses que está aqui em cima. Possuem os quatro lados medindo o mesmo tamanho, como nos quadrados, mas possuem os ângulos internos da mesma forma que nos paralelogramos. Dois agudos e dois obtusos, beleza? E os trapézios, que são aqueles quadriláteros diferentes de todos os outros que a gente viu aí. Na tela que a gente vai estar apresentando o formato deles, eu mostro aí quais as características, beleza? Dos trapézios retângulos, dos trapézios isósceles e dos trapézios escalenos. Bom, então vamos lá para as fórmulas. Primeiro, a fórmula para calcular a área do quadrado. Está aqui o nosso quadrado, é uma figura, como eu falei, quatro lados iguais e quatro ângulos internos iguais a 90 graus. Todos os segmentos a gente chama de lado, todos os lados são iguais. L a gente usa, né? Normalmente é a letra que a gente usa para simbolizar o lado. E aí a área vai ser o L ao quadrado, a medida desse lado ao quadrado. Então, para calcular a área de um quadrado, basta você pegar a medida de um dos lados e elevar essa medida ao quadrado, que nada mais é do que multiplicar essa medida por ela mesma, né? Temos também a área do retângulo. O retângulo está ele aqui, ó, ele e suas características, né? Lados opostos paralelos. Ó. Esse lado é paralelo a esse aqui também é paralelo a esse, da mesma forma que o quadrado. A diferença é que no retângulo, os quatro lados não têm o mesmo tamanho, apenas os lados paralelos. O lado AD aqui mede o mesmo tamanho do lado BC, assim como o lado AB mede o mesmo tamanho de CD. Sendo assim, ó, esse lado aqui normalmente a gente chama de altura e esse aqui a gente chama de base. E aí lá no quadrado a gente multiplicou um lado pelo outro. Aqui, se multiplicarmos um lado pelo outro, a gente vai estar multiplicando a base pela altura. Normalmente a gente usa B para representar a base e H para representar a altura. Então a área do retângulo vai ser o produto da base pela altura. Beleza? A área do paralelogramo. Paralelogramo, a diferença é aquela que eu falei para vocês. Ó. Os quatro ângulos internos do paralelogramo, e especificamente esse que tem esse formato aqui, ele possui dois ângulos agudos e dois obtusos. Ângulo agudo é aquele que mede menos que 90 graus, que no caso aqui são os ângulos dos vértices H e J. E os obtusos são aqueles que medem mais de 90 graus, que são os ângulos que estão nos vértices G e I. Nesse caso, a altura é um segmento que a gente vai encontrar, por exemplo, aqui ó, internamente, desenhando, porque toda a altura tem que ser medida de forma perpendicular a um dos seus lados. Então aqui ó, esse segmento aqui está perpendicular à base B, então essa é a nossa altura. Então a única diferença entre o paralelogramo e o retângulo são os ângulos internos, mas aí a gente vai multiplicar, tá certo? Da mesma forma a base pela altura. Novamente a gente vai usar B para base e H para altura, e sendo assim a área do nosso paralelogramo também vai ser base vezes altura. Agora a gente tem a área do losango. Vamos ver aqui ó, um desenho para caracterizar o nosso losango. Ó. Os quatro lados medem a mesma coisa, assim como no quadrado, porém os ângulos internos são como no paralelogramo. Dois ângulos agudos aqui representados nos vértices A e C e dois obtusos representados nos vértices B e D. E nesse caso, para a gente calcular a área, a gente vai precisar das duas diagonais, tá? Então essa daqui a gente chama de diagonal maior e essa aqui de diagonal menor, por razões óbvias, né? Essa diagonal aqui tem um comprimento maior do que essa daqui. Normalmente a gente usa D para representar, D maiúsculo para representar a diagonal maior e D minúsculo para menor, e a área então do nosso losango vai ser o produto destas duas diagonais dividido por 2. Já para calcular a área do trapézio,
A gente vai ter uma fórmula só, mas antes a gente vai ver aqui, como eu prometi para vocês, as características dos 3 tipos de trapézio. Então, eles aqui, ó. Esse é chamado de trapézio retângulo. Por quê? Porque um dos lados que faz parte do par de lados não paralelos, porque vamos observar aqui, ó, todos os trapézios possuem 2 lados paralelos e 2 não paralelos. Nesse desenho aqui, AD é paralelo a BC. Nesse aqui, EH é paralelo a FG. E nesse IL é paralelo a JK. Mas os outros 2 lados, em todas as figuras, não são paralelos, como vocês podem ver. AB não é paralelo a DC, EF não é paralelo a HG, e IJ não é paralelo a LK. Essa é exatamente a característica dos trapézios, tá? Possuírem 2 lados paralelos e 2 não paralelos. Nesse caso aqui a gente tem o trapézio retângulo, porque um dos lados do par de lados não paralelos ele é perpendicular aos outros 2 que são os paralelos. Nesse aqui a gente tem os lados não paralelos medindo a mesma coisa. Esse lado aqui EF mede a mesma coisa de HG, por isso a gente chama esse trapézio de trapézio isósceles, tá? E esse aqui de trapézio escaleno, porque os 4 lados dele, cada um tem um tamanho diferente, tá? Mas vamos lá, ó, vamos simbolizar aqui cada coisa dessa que a gente passou para você. Base menor a gente vai chamar de B pequeno, base maior de B grande, a altura de H, e a fórmula é essa daqui, ó. Base maior mais base menor multiplicado pela altura dividido por 2. Primeiramente você vai priorizar somar as medidas das 2 bases. Quando você fizer isso, pega o resultado dessa soma, multiplica pela altura e divide por 2. Beleza, pessoal? Então vamos fazer um resuminho aqui de todas as fórmulas, né, que a gente tratou aqui. A área do quadrado, como é que a gente calcula? Pega a medida do lado e multiplica por ela mesma, ou seja, L ao quadrado. Na área do retângulo e do paralelogramo, a gente vai calcular da mesma forma. A gente vai multiplicar a medida da base pela medida da altura. Já no losango, a gente faz como? A gente multiplica as medidas das 2 diagonais e divide isso por 2. E para finalizar, a área do trapézio, a gente calcula somando as medidas das 2 bases, a base maior mais a base menor, pega o resultado dessa soma, multiplica pela altura e divide por 2. Beleza, galera?